Por que Israel está bombardeando a Síria? Esse confronto nos convida a revisar uma das grandes rivalidades históricas do Oriente Médio, entre o Estado da Síria e o Estado de Israel. Em primeiro lugar, durante a primeira metade do século XX, o movimento de independência da Síria e da Palestina andaram juntos. Primeiro, na forma de uma reivindicação de independência de um grande Estado árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Depois, quando os britânicos fazem a Declaração de Balfour, visando a criação de um lar nacional para os judeus no Oriente Médio, em particular na Palestina, e quando a França e a Grã-Bretanha dividem a Síria, a Palestina e o Líbano entre mandatos neocoloniais, surge um movimento árabe que reivindica a independência desses países como um conjunto. Quando se reúne o primeiro Congresso Sírio em 1919, ele reivindica os territórios da Palestina, da Síria, do Líbano e da Jordânia. Em 1921, aconteceu o Congresso Sírio-Palestino, que fazia a reivindicação de independência desses países em conjunto e contra o movimento sionista. Em 1925, aconteceu a Grande Revolta Síria, ou a Revolução Síria, que tinha no seu programa o fim da Declaração de Balfour e o fim do sionismo na Palestina, não só a libertação da Síria do domínio francês. Esse movimento ele contou com o apoio e o financiamento de notáveis da Palestina. Mais tarde, nos anos 30, quando acontece uma insurgência de palestinos contra a dominação britânica do seu país, esse movimento contou com o apoio, a participação e a articulação política de movimentos que eram baseados na Síria. Ou seja, do ponto de vista institucional, você tinha mais de um movimento, mais de um partido, mais de uma liderança, mas eles faziam parte, porém, de um mesmo movimento social que visava a independência dos árabes na região. Como nós sabemos, os britânicos tiveram sucesso na supressão da revolta palestina nos anos 30, enquanto os judeus conseguiram avançar no processo de formação de um esqueleto de um Estado na Palestina com uma força armada própria. Em 1947, a ONU tentou mediar o possível conflito, propondo a partição da Palestina entre dois estados, um Estado judeu e um Estado árabe. Os Estados árabes na ONU, junto com alguns países muçulmanos, a Liga Árabe, institucionalmente, e o movimento palestino, recusaram essa proposição. Na verdade, no que diz respeito à Síria, também se formou um movimento nacionalista sírio que não se identificava com o mundo árabe, mas reivindicava que a Síria era composta pela Palestina, pelo Líbano e pela Síria. Em 1948, quando cessou o mandato britânico sobre a Palestina e a liderança política sionista declarou a independência de um Estado de Israel, os Estados árabes eles entraram em guerra com essa nova entidade política, com um programa mínimo de proteger as zonas que seriam destinadas a um Estado árabe pela partição da ONU. O que não teve muito sucesso. Israel conseguiu mais de 50% do território que seria destinado a um Estado árabe. Dentre esses países que guerrearam contra Israel naquele momento estava a própria Síria. O seu presidente, o primeiro presidente da Síria, o Shukri al-Kotli, ele foi um que participou durante os últimos 30 anos antes daquela guerra do movimento de independência da Palestina e da Síria como um conjunto. Naquele momento, por mais que os Estados árabes tivessem um objetivo comum de combater o Estado de Israel, eles não estavam bem coordenados e, na verdade, não eram bem articulados nem do ponto de vista da política interna. O Egito, por exemplo, não tinha passado pela sua segunda revolução anticolonial, que aconteceu em 52. A monarquia hashemita na Jordânia era dependente da Grã-Bretanha e, na verdade, o exército árabe jordaniano que entrou na Palestina era um exército comandado por um britânico. E ele conseguiu preservar, de fato, o que seria o coração daquele Estado palestino que era previsto na partição de 47. O triunfo do projeto sionista na Palestina causou muitos problemas e divisão nos Estados árabes. O al-Kotli, que adotou uma política de alinhamento com os Estados Unidos e fracassou nessa política, só conseguindo alienar o apoio soviético à causa palestina, ele foi derrubado e quem assumiu no lugar dele foi um presidente de origem curda, o Husni al-Zain. O al-Zain ele tentou negociar uma paz com Israel,
aceitando a transferência de 300 mil palestinos para se tornarem cidadãos da Síria, caso Israel cedesse o norte do território, que seria a Galiléia Superior. Ao mesmo tempo, a monarquia hashemita reivindicava que cabia ao seu trono, cabia a eles, governar tanto a Jordânia como a Palestina e a Síria. Na Jordânia, o rei Abdullah I, da linha hashemita, ele inclusive estava disposto a negociar um reconhecimento ao Estado de Israel, apesar das suas ambições anteriores. Isso fez com que ele fosse assassinado por um militante favorável à causa palestina. Na Síria, o Al-Zain, que tinha derrubado o presidente anterior, o Al-Qatli, com um golpe militar, apoiado pelos Estados Unidos, ele também foi derrubado depois de 4 meses e foi morto, tal qual o rei da Jordânia. Depois a Síria foi governada pelo presidente Al-Atassi, que esteve envolvido também no movimento de independência da Palestina e da Síria em conjunto, mas ele era pró-hashemita. Quando ele cai, no final dos anos 50, volta o Al-Qatli, dessa vez muito mais desconfiado em relação aos Estados Unidos, propondo uma ideia de não alinhamento internacional. No primeiro mandato, ele tentou equilibrar as forças dos principais partidos do país. O Partido Popular, que era uma força liberal, sobretudo baseada na burguesia de Alepo, o Partido Comunista Sírio, o Partido Socialista Árabe e a Irmandade Muçulmana, além do Partido Socialista Nacionalista Sírio, fundado por Anton Sadeh, que participaria do golpe de Estado contra ele em 49. Em 58, a situação era um pouco diferente. Os liberais tinham perdido o poder, o nacionalismo sírio estava sendo reprimido pelo menos desde 55. Agora existiam os nasseristas, inspirados pelo presidente do Egito, o Gamal Abdel Nasser, que formulou uma ideia de socialismo árabe, e a força crescente do Partido Ba'ath, que também tinha uma ideia de nacionalismo pan-árabe, uma ideia de civilização árabe, e uma concepção própria de socialismo. O Partido Comunista da Síria continuava sendo uma força bastante relevante. Essas forças vão se aproximar do segundo governo de Al-Qatli, que assina um tratado de unificação com o Egito de Nasser, criando a República Árabe Unificada. Esse regime da República Árabe Unida ele vai ser derrubado por um golpe militar em 61, que é apoiado pelas forças liberais, pelas forças pró-hashemitas e pela Irmandade Muçulmana. Porém, esse governo nascido do golpe e que é mais pró-norte-americano, que busca se aliar com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, ou seja, mantém uma postura anticomunista e, além de ter uma postura evidente de afastamento do Gamal Abdel Nasser, em 63 vem um novo golpe militar, dessa vez por parte de oficiais que eram inspirados pelo Partido Ba'ath. Como nós podemos ver, nos anos 60, a Síria experimentava divisões muito duras. O Partido Ba'ath ele chega ao poder, sobretudo, a partir de oficiais militares que têm uma origem rural e pertencem a minorias religiosas, o que causa um estranhamento nas elites urbanas pertencentes à maioria sunita. O próprio Partido Ba'ath experimentava uma grande divisão interna, porque a ala tradicional ligada aos fundadores, sobretudo ao ideólogo Michel Aflaq, ela era mais moderada, ela queria uma reaproximação com o Nasser e não era tão radical na sua concepção de socialismo. Enquanto isso, a ala jovem, que tinha representantes como Salah Jadid e Hafiz al-Assad, ela tinha uma concepção de sociedade mais influenciada pelo marxismo-leninismo, queria criar um regime político que fosse um regime de partido único inspirado nos regimes do leste europeu, aplicando o chamado princípio de centralismo democrático, e queria uma política econômica que era mais próxima da União Soviética, mais estatista e que fazia uma crítica da burguesia local como totalmente dependente do capitalismo internacional e que ela não poderia concluir um processo de emancipação do povo sírio se continuasse no poder. Esse momento do governo dos elementos mais radicais do Partido Ba'ath nos anos 60 traz o nosso segundo ponto a respeito do conflito entre Israel e Síria. Nos anos 60 surgiu um movimento de guerrilha palestino com uma proposta de que a prioridade era continuar a combater o Estado israelense, independente da linha que era colocada pelo Nasser. O Nasser dizia que era necessário primeiro unificar o mundo árabe, industrializar o mundo árabe e fortalecer os exércitos. E esse movimento, que vai ser conhecido como Fatah, dizia que não, e continuava fazendo ações contra o Estado de Israel,
de maneira independente à Organização de Libertação da Palestina, que só mais tarde o Fatah viria a governar. Naquele período, entre 65 e 67, a imprensa nasserista no mundo árabe criticava o Fatah como se ele fosse o produto de uma provocação dos israelenses ou uma provocação dos Estados Unidos. Mas o Fatah ele contava apoio sim justamente com o regime de Damasco. O regime da Síria, naquele momento, ele não era abertamente contra o regime do Nasser no Egito, mas ele denunciava de maneira muito dura todos os regimes que eram aliados aos Estados Unidos e que eram monarquistas. Então você tinha também uma divisão considerável da Síria com a Jordânia. A Jordânia, que até tinha alguma tolerância com os movimentos palestinos no seu território, seguia um caminho de anexação da Cisjordânia, que, segundo a Liga Árabe, deveria pertencer a um governo palestino. Então ela era denunciada tanto pelo Egito como a República da Síria. Essa situação ela se manteve assim até 67, quando Israel fez uma guerra que terminou com a anexação por Israel da faixa de Gaza e do Sinai, que eram do Egito, da Cisjordânia, que estava junto com a Jordânia e seria o coração da Palestina, e, por fim, a anexação de uma província da República Síria, que era a província onde estão as colinas do Golã, e que estão ocupadas por Israel até hoje. Outro acontecimento crucial para a política na Síria foi o Setembro Negro de 1970, quando aconteceu uma guerra civil na Jordânia dos movimentos palestinos, incluindo o Fatah e a Frente Popular de Libertação da Palestina, que viviam um momento de sucesso e talvez especulassem em tomar o poder e fazer uma revolução na Jordânia, o que afinal também era o objetivo do regime da Síria, mas fracassaram e o governo jordaniano tomou a iniciativa e esmagou os movimentos palestinos no seu território. A Síria chegou a enviar tanques de guerra, mas não deu apoio aéreo por conta de ameaças de Israel e dos Estados Unidos. 2 meses depois do Setembro Negro, o militar e um dos líderes do partido Ba'ath, Hafiz al-Assad, tomou o poder e declarou um processo de retificação da política do partido. O Assad moderou as políticas econômicas e moderou o tom nas relações exteriores, buscando um único objetivo: criar um Estado forte o suficiente para manter a confrontação com Israel. Para isso, ele se reconciliou com outros estados árabes, incluindo a monarquia, e conteve tendências radicais que pregavam uma guerra imediata em Israel junto de uma revolução permanente nos estados árabes. O Ray Heinebusch tem um livro que praticamente só fala sobre isso, se chama Síria, Revolução de Cima, publicado em 2001, e ele diz o seguinte: a construção do Estado Ba'ath durante o período Assad ostensivamente buscava criar um regime capaz de continuar a luta contra Israel. A formação estatal, enquanto tal, era uma função da ameaça externa. E com o apoio soviético para armar a Síria, o Assad teve um sucesso considerável nisso. Na verdade, a Síria se tornou a principal potência regional árabe em contraposição ao Estado de Israel, em um contexto em que o Egito ele passou por uma decadência depois do Nasser e perdeu esse status de principal potência da região. Em 1973, você teve a chamada Guerra de Outubro, conhecida em Israel como Guerra do Yom Kippur, em que o Egito e a Síria atacaram posições israelenses nos territórios dos seus países que haviam sido ocupados por Israel, buscando forçar Israel para a mesa de negociação. Buscaram causar o maior dano possível às tropas israelenses e, de fato, naquele momento, se considerou que foi o ataque mais duro de estados árabes contra tropas de Israel, ao ponto de mudar a consciência da sociedade israelense sobre o seu sentido de segurança e a relação com seus vizinhos. No entanto, a Síria não conseguiu recuperar as colinas do Golã nessa guerra, mas o Egito ficou, de fato, em uma posição melhor para negociar com Israel o retorno do Sinai no acordo de paz que fez anos mais tarde. E na condução e na finalização dessa guerra, nós já tivemos a semente do desentendimento da Síria com o Egito, ou do Hafiz al-Assad com o novo presidente do Egito, o Sadat, pelo fato de que o presidente egípcio confiou que os norte-americanos, em particular o Kissinger, iria garantir uma conferência de paz em que o Egito e a Síria receberiam seus territórios de volta. Sadat já mostrava disposição para os ocidentais
de cessar o movimento ofensivo contra as tropas de Israel. Os Estados Unidos cumpriram um papel muito importante nessa guerra, levando armas rapidamente para Israel e também do ponto de vista diplomático, que se guiou por uma lógica da Guerra Fria, de isolar os soviéticos. Então, eles não aplicaram, não garantiram a resolução da questão palestina de acordo com a Resolução 242, como eles haviam dito que fariam para os egípcios, mas em alguma medida recompensaram seus aliados egípcios e contornaram os soviéticos e deixaram a Síria a ver navios, sem conseguir a desocupação do Golã. Enquanto o Egito aceitou a Resolução 252 do Conselho de Segurança da ONU de 1968, que colocava como solução para o conflito palestino a formação de dois estados, considerando as fronteiras, as chamadas fronteiras pré-67, que eram a linha de cessar-fogo de 1949, a Síria rejeitava esses planos e rejeitava os gestos da OLP que apontassem nessa direção. Então, a Síria, nos anos 70, além de se converter numa potência militar regional, ela bancava grupos da chamada Frente Rejecionista, que rejeitava negociações com Israel, fora do objetivo de libertar a Palestina e criar um único Estado que permitisse o retorno dos árabes que foram expulsos em 48. A Síria se converteu em uma espécie de ameaça permanente para o Estado de Israel, que por sua vez seguiu ocupando e começou a colonizar as colinas do Golã, que até hoje, do ponto de vista internacional, pertencem ao Estado sírio. Esse confronto chegou a ter um campo de batalha que não foi nem na Síria e nem em Israel, mas no Líbano. Ironicamente, a Síria entrou no Líbano em 76, a pedido de lideranças maronitas que sentiam a sua comunidade cristã ameaçada pelas guerrilhas palestinas que agora não estavam mais na Jordânia, mas criaram um Estado dentro do Estado no próprio Líbano, o que evidentemente causou muitos problemas políticos e não só com a comunidade cristã. A Síria apareceu como um mediador, mas o exército não foi para lá à toa e ele serviu também como uma espada que conteve o movimento palestino e deteve uma parte do poder do movimento palestino e de uma parte da esquerda do Líbano durante aquele período. Porém, quando Israel invadiu o Líbano em 82 e encontrou seus próprios aliados entre uma parte da política maronita, a parte que era mais de direita, mais ocidental e mais radicalmente anti-palestina, aquilo se converteu num cenário de confronto, mesmo que indireto, entre a Síria e Israel e os seus aliados. E um desses aliados que se formou para combater, para resistir à presença de Israel no Líbano, foi precisamente o Hezbollah. O Hezbollah, ele não seria o grupo, a força que é hoje, se não fosse o apoio da Síria. Talvez o Hezbollah existisse como mais uma milícia sectária da guerra civil libanesa, talvez ele tivesse alguma vantagem por conta do apoio iraniano, mas nem o apoio iraniano se concretizaria da forma como se concretizou nos anos 80 ou mesmo hoje, se não fosse o apoio da Síria. Para não falar de treinamento militar e fornecimento de armas. A partir dos anos 90, começa a participar, pela influência síria, do sistema político libanês, fazendo aliança com partidos cristãos e reconhecendo o pluralismo do sistema libanês. Ele se desenvolve cada vez mais como o principal movimento da resistência contra Israel no Líbano e vai ter uma responsabilidade considerável pela saída dos israelenses do país no início dos anos 2000 e também por repelir um ataque israelense em 2006. Durante os anos 90, também não participou dos acordos de Oslo. Então a Síria serviu como um bastião de oposição, por mais que entre os anos 90 e os anos 2000 já mostrassem disposição de negociar de acordo com as premissas que falam da formação de dois estados na Palestina, mas, claro, a Síria tem como prioridade a desocupação das colinas do Golã. Mas as negociações entre Israel e a Síria não avançaram porque os dois atores exigiam zonas de desmilitarização, um dentro do país do outro, que nenhum dos governos aceitou. Então, mesmo com a expectativa de moderação com a sucessão de Hafiz al-Assad por seu filho Bashar al-Assad, essa moderação não aconteceu. Israel não fez concessões em relação às colinas do Golã e a Síria continuou sendo o principal apoiador do movimento palestino na sua face marcada pela intifada e depois por uma rejeição às negociações, enquanto Israel fazia ofensivas contra Gaza
no contexto do conflito contra o Hamas desde 2007. O primeiro bombardeio de Israel contra uma posição dentro do Estado sírio depois de 73 foi no ano de 2003, no contexto da Segunda Intifada, pelo apoio do governo de Damasco aos movimentos palestinos naquele contexto. Mais tarde, em 2010, nós vamos ver uma nova fase desse conflito, dessa hostilidade, dessa competição entre Israel e a Síria, em que os israelenses disseram que o governo sírio iria cair, iria ser destruído de alguma forma por conta da sua associação com o Irã. Isso, de certa forma, começou com a guerra civil na Síria, que se converteu em uma guerra internacional em que Israel apoiou alguns grupos que lutavam contra o Estado sírio, inclusive grupos islamistas, que estavam próximos da fronteira. Um dos principais atores internacionais que participou da guerra da Síria ao lado do governo do Bashar al-Assad foi precisamente o Hezbollah, que tomou parte em lutas contra rebeldes ligados à Irmandade Muçulmana, contra o Jabhat al-Nusra, que também é um grupo afiliado à Al-Qaeda e ameaçava tomar regiões do Líbano, e contra o Estado Islâmico. Durante esse período se multiplicaram os ataques de Israel contra a Síria, que acusam o país de ser uma rota importante de armas iranianas e de que os iranianos estavam criando uma infraestrutura para combater Israel dentro da Síria, inclusive de forma independente em relação ao governo da Síria. Sobre a guerra civil na Síria, também é importante salientar dois elementos importantes. De primeiro, que o Partido Socialista Nacionalista Sírio, aquele fundado por Anton Sadeh nos anos 40, ele voltou a se aliar com o regime da Síria nos anos 80, participando da resistência contra a ocupação israelense do Líbano. Esse partido se tornou uma força muito importante dentro da guerra civil síria, ao lado do governo do Partido Ba'ath, que anteriormente era seu inimigo. Em segundo lugar, a participação da Irmandade Muçulmana da Síria nos ataques contra o Assad não deixa de ser relevante para pensarmos no Hamas, porque o Hamas é um movimento saído da Irmandade Muçulmana e viveu um momento em que, enquanto a Irmandade Muçulmana estava no governo do Egito, com o presidente Morsi, eles tinham um trunfo e eles apoiavam os rebeldes na Síria contra o Bashar al-Assad. Claro que isso eles retificaram depois, pediram desculpas para o governo da Síria, porque viram que ia ser problemático. O governo da Irmandade caiu no Egito e a Irmandade perdeu relevância dentro da guerra da Síria. Grupos mais radicais, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, ganharam mais força e o Hamas voltou a se relacionar com o governo do Bashar al-Assad. Mas não deixa de ser notório que em 2013, uma das forças que pedia a retirada do Hezbollah da Síria não era só o governo de Israel, mas o governo do Egito, do Mohamed Morsi. Por fim, eu acredito que é importante saber a história desse confronto, dessa rivalidade entre Síria e Israel, até para entender o poder de Israel na região. Mas é claro que depois de uma década de guerra, a Síria já não é mais a mesma potência regional que foi, sobretudo, entre os anos 70 e 1990, em menor escala entre 1990 e 2010. A Síria, que foi um dos países identificados como parte do eixo do mal declarado pelos Estados Unidos, é um país que serviu como base e trânsito para rebeldes que lutavam na resistência contra a ocupação norte-americana do Iraque desde 2003. Hoje, a própria Síria é bombardeada e ocupada pelos Estados Unidos, que mantém as suas tropas no nordeste do país, junto de milícias curdas que dominam as chamadas Forças Democráticas Sírias. Então a Síria, se quer um Estado unificado, já não é mais o grande competidor regional que foi no passado em relação ao Estado de Israel.